rede social e fiz uma pesquisa, uma enquete simples, onde eu fiz a seguinte pergunta, eu vou colocar aqui na tela para a gente ver. Eu perguntei o seguinte, acredita que um ou outro presidente vai lhe ajudar na sua prosperidade financeira? E aí a resposta foi exatamente essa aqui, 20% acredita que sim, e 80%, ou a maioria, né, 8 em cada 10, acredita que não. Olhando para o seu patrimônio, para a sua prosperidade financeira, a gente pode perceber o seguinte, quais são as preocupações que você deveria ter relacionadas ao seu investimento, ao seu patrimônio. Bom, existem 4 grandes camadas de proteção que a gente pode correlacionar. A primeira camada, ela é a mais conhecida, de fato, pelos investidores. Você já ouviu falar em que você não deveria colocar todos os ovos numa única cesta? Certo? Então, essa é a mesma lógica dessa primeira camada, que tem o nome de diversificação. Isso significa dizer que você não deve colocar todos os seus investimentos num único lugar, né? Por exemplo, tudo na poupança, né? Ou tudo numa ação de uma única empresa. Só tenho agora ações da Petrobras, né? Então isso significa muito risco, você está pouco diversificado. Então você precisa ter uma carteira com vários ativos, preferencialmente ativos descorrelacionados, para que no momento em que um setor possa sofrer com alguma crise de mercado, um outro setor não passe pelo mesmo momento ou até está em crescimento. Então, voltando ao exemplo do guarda-chuva, por exemplo, se você vende guarda-chuva, seria bom que você tivesse também lá na sua barraca sorvete para poder vender algo em dia de sol, porque no dia de sol você não vai vender guarda-chuva e vice-versa. Isso é um exemplo simples do que seria importante, por que seria importante uma diversificação. A segunda camada de proteção diz respeito à empresa que irá custodiar os seus ativos, ou seja, guardar os seus ativos. E aí tem muita confusão que as pessoas fazem relacionada a isso. Por exemplo, as pessoas às vezes me dizem, não, Eric, eu acho que é mais seguro aqui eu investir no Itaú, um banco grande, do que numa corretora, por exemplo, uma corretora pequena, uma corretora até de médio porte. Porque essa pessoa enxerga no Itaú, que é uma marca grande, conhecida, uma proteção maior sobre esses ativos financeiros. Mas o fato é que a instituição Itaú ou a corretora média ou pequena, elas apenas distribuem ou comercializam aquele ativo que você tem, né? Por exemplo, se você, voltando ao exemplo aqui do ativo da Petrobras, você tem uma ação da Petrobras que você comprou lá no Itaú, ou que você comprou na corretora, onde é que está o maior risco para você? Tanto faz, porque o Itaú não foi o emissor daquela ação. Quem emitiu aquela ação foi a Petrobras, da mesma forma a corretora, que só comercializou aquele ativo. Então, o seu risco não está na corretora ou no banco, e sim no emissor Petrobras. Então, a ação da Petrobras, o risco é da empresa Petrobras, independente de onde você comercializa e comprou ou, vamos dizer, consolida a sua carteira de investimento. Então, essa é uma outra questão, né? Camada 2 de proteção tem a ver com a empresa. Bom, e aí a camada 3 de proteção, ela está associada ao instrumento em si que você utiliza para ter aquele ativo financeiro. Eu gravei um vídeo aqui, vou até colocar o link na tela, falando exatamente sobre essa diferença entre instrumento e ativo financeiro. Por exemplo, uma previdência, que possui certas características de benefício fiscal e sucessório. Uma pessoa às vezes pode pensar, e eu já ouvi falar isso, né? A pessoa chegou e comentou que, poxa, Eric, a minha previdência aqui está com rendimento muito baixo. Bom, e aí primeiro que eu penso, né, sobre esse comentário é que, na realidade, não é a previdência que está com um rendimento baixo, né? Baixo dentro da expectativa que aquela pessoa possui, né? Mas sim os ativos que estão dentro daquele instrumento, que é a previdência, que não estão performando de acordo com a expectativa da pessoa. Então, a questão ali é que a pessoa quer o benefício do instrumento. Então, e aí um outro elemento que poucos conhecem é que você pode buscar esses benefícios do instrumento em outro local, que não é a previdência, que tem inclusive mais benefícios fiscais e sucessórios, e que você pode ter ali ativos financeiros que vão performar muito mais do que normalmente você vê nos PGBLs e nos VGBLs. Tá? Então,
é possível otimizar bastante essa terceira camada de proteção. E por último, a quarta camada de proteção está associada à jurisdição. Jurisdição significa país. Então, imagina que você tem as três camadas já trabalhadas dentro da sua estratégia de investimentos, mas você tem 100% do seu patrimônio alocado no Brasil. Nesse caso, você está infringindo, se parar para pensar, a primeira camada de diversificação, porque você está 100% concentrado no Brasil, né? O único país onde você tem 100% dos seus investimentos, 100% do seu patrimônio. Então, há uma certa contradição aqui se você não tratar dessa última camada, né? Que é a camada de diversificação, e aí a gente está falando de investimentos no exterior. Inclusive, gravei alguns vídeos falando um pouco sobre esses canais de investimento fora do Brasil. Portanto, essa última camada, ela tem a ver com tratar do risco sistêmico. E isso tem muito a ver com o risco do momento atual que a gente está passando, momento eleitoral, né, e um pouco da provocação sobre esse sentimento lá na enquete que eu comentei aqui no início do vídeo. Espero que esse vídeo possa lhe ajudar com o entendimento dessas 4 camadas de proteção, para que você possa efetivamente aplicar esse conceito dentro da sua carteira de investimento e, consequentemente, progredir na sua prosperidade financeira. Grande abraço.